Meus irmãos, vamos passar ao momento da palavra. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Você pode ler comigo o versículo 12? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, nos abençoe nessa noite, Pai. Que os nossos ouvidos, Senhor, nossas mentes e corações estejam atentos a Ti, Pai, para aquilo que o Teu Espírito Santo falará ao nosso coração, Senhor. Anule, Pai, toda a carne, que eu não atrapalhe a Tua mensagem nessa noite. Que aquilo que o Teu Espírito quer falar aos nossos corações, Senhor, tenha espaço em cada mente, em cada coração aqui. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. A gente, na juventude, está falando sobre, na verdade a gente está tratando de uma série de mensagens, e essa série de mensagens ela está sendo baseada num documento histórico da igreja, uma coisa que a gente, como igreja, acredita firmemente, que é um documento deixado ali pela igreja do primeiro século, que é o credo dos apóstolos ou o credo apostólico. Não é coisa de católico. Que nada mais é do que uma junção das ideias, dos ensinamentos que os apóstolos deixaram, e os irmãos nossos, vivendo uma era de muitas heresias, de muitos problemas, já depois da morte dos apóstolos, já há um tempo passado, um monte de coisa aparecia, como, por exemplo, dizer que Jesus Cristo não era Deus. Isso era uma das heresias que estavam acontecendo. Uma outra era dizer que ele poderia até ser Deus, mas não tinha como ele ser 100% homem. E diversas outras heresias que afligiam a igreja naquela época. Pessoas que tentavam o tempo todo contra o nosso Senhor, e ainda não existia o que a gente entende como Bíblia hoje. O cânon ainda não existia. Esses irmãos ainda não tinham na mão a Bíblia Sagrada, da forma que eu e você temos, e por isso eles precisavam de um documento. Porque imagina, como eu vou responder que Jesus não é Deus, alguém que diz que Jesus não é Deus, se eu ainda sou novo na fé? Então, para que isso fosse passado de geração em geração, vários documentos foram feitos, a história da igreja, e um desses é o credo apostólico. E ele já começa dizendo que nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Por que eu dei toda essa contextualização? Porque
você pode ver depois lá alguma postagem nossa, e é isso que nós estamos falando na juventude. E eu senti o desejo hoje de falar de uma das mensagens que a gente já trouxe, que foi a nossa segunda mensagem dessa série, que foi sobre Jesus Cristo. E o tema dessa noite é: creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode repetir isso comigo? Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para crer em Jesus, para crer em algo, para crer em alguém, eu preciso conhecer aquilo que eu digo que creio. Preciso conhecer aquele em quem eu digo que creio. E aqui um breve contexto histórico do que estava acontecendo, porque você pode notar que João ele começa o seu evangelho completamente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, eles vão falar do nascimento de Jesus, eles falam de várias outras coisas muito importantes. Mas João, ele tem um outro foco quando ele vai escrever o evangelho. João, ele escreve esse evangelho aproximadamente entre 70 e 100 depois de Cristo, ou seja, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, voltado aos céus, já tinham se passado aí quase 30 anos, e João escreve esse evangelho. E esse evangelho ele tinha um objetivo muito claro. João ele escreve para alcançar um público de judeus e gentios que viviam em Éfeso. Aquele mesmo povo que depois Paulo escreve uma carta para uma igreja agora já existente aos Efésios, né? A gente tem a carta de Paulo à igreja de Efésios, mas antes de Paulo escrever à igreja de Efésios, antes que houvesse um povo crente em Jesus Cristo, ou da forma como Paulo encontra, João é talvez o primeiro responsável em enviar um evangelho, uma mensagem para aqueles que viviam naquele lugar. Já haviam alguns cristãos, né, fruto ali da divisão, quando a igreja começa a ser perseguida e os irmãos precisam separar, mas ainda havia muita confusão, né, naquele povo de Éfeso, e João escreve com o intuito de deixar claro quem é Jesus. A gente está falando de uma época onde a filosofia, o estoicismo, ele reinava muito claro. Então, tudo que eles falavam, tudo que eles tinham como verdade era o seguinte: a palavra, e não a Bíblia, mas o intelecto, o estudo, isso está acima de qualquer outra coisa. E é por isso que João vai começar esse evangelho usando o exemplo do verbo, tratando Jesus como o verbo vivo. E João vai dizer que no princípio era o verbo. João, quando ele traz isso, ele está falando o seguinte: olha, vocês acreditam muito somente naquilo que os filósofos dizem. Vocês acham que para algo ser real, precisa ser provado teoricamente, precisa ser muito bem constituído em textos e tudo mais. E João vai dizer: olha, muito maior do que isso é Jesus. Porque Jesus é o verbo. E não só um verbo ou uma pessoa, ou como ele vai tratar aqui, uma pessoa que estava com Deus, não só alguém que fazia parte da criação, não só como até então eles conheciam, um homem que veio à terra, morreu, muitos não criam ainda que ele havia ressuscitado, mas João vai dizer: ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui João claramente ele está apontando para a criação. João ele está mostrando que lá no Gênesis, quando o Senhor cria todas as coisas, quando o Senhor cria o mundo, a humanidade, os animais, quando a criação aparece a partir
da ação de Deus, João vai dizer: sabe aquele homem que eu segui, que vocês me viram andando com ele, que muitos outros andavam com ele? Ele não era apenas um homem, ele é Deus. E João já escancara, já deixa muito claro o que ele queria falar. João já, como podemos dizer, já chega com o pé na porta. Olha, Jesus é Deus, ponto. E começa o seu evangelho dessa forma. E isso, quando João trata do verbo, faz Jesus a figura do verbo, ou seja, você pode ver que o verbo aí está com V maiúsculo, que ele está querendo dizer que é uma autoridade, é uma pessoa, é acima de todas as coisas. E isso foi para mostrar uma autoexpressão de Jesus. João está dizendo o seguinte: esse verbo, não como essa palavra, não como os livros que vocês escrevem, ele não pode ser criado. Esse verbo, ele não pode ser parte apenas de uma coisa criada, mas sim, ele participou da criação de todas as coisas. O que João está mostrando é o seguinte: judeus, gentios, o Deus que vocês ouvem falar é esse Deus que pisou na terra e vocês rejeitaram. É isso que João está dizendo. João está usando de um alerta, está abrindo os olhos daquelas pessoas que muitos ouviram falar de Jesus, como por exemplo, nós estamos na Taquara, é como, está passando ali na freguesia. Eu quero saber, está passando ali no tanque, eu quero saber desse cara. Provavelmente isso aconteceu. E aí João fala: não, gente, calma aí. Esse cara, esse homem que vocês rejeitaram, ele não era um qualquer. E aí João começa a sua explanação, o seu evangelho. Ele vai dizendo no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João deixa claro que Jesus, ele existe desde a eternidade passada, de que ele é Deus, de que ele é uma pessoa da Trindade. E se nós cremos em Jesus, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre Jesus é que Jesus é Deus. Mas Lucas, isso é óbvio. Eu sei. Para mim e para você que cremos no Senhor, isso é muito óbvio. Mas eu quero trazer isso um pouco para a nossa prática. Será que no nosso dia a dia a gente se lembra que Jesus é Deus? Ou a gente pensa que Jesus é só um cara que veio para morrer no meu lugar e me dar salvação? O que é muito importante, obviamente, Jesus é o nosso Salvador. Mas será que tratamos Jesus apenas como o nosso abençoador? Jesus apenas como o nosso, muitos até como o nosso garçom? Que eu vou orar, estou doente, vou orar, ele vai vir me curar. Estou precisando de algo, eu vou orar, ele vai vir me curar. E nessa igreja, seja lá a igreja que eu sou, vamos tratar da nossa, estou aqui, rapaz, vou para uma outra ali, que lá a coisa acontece. Ou seja, muitas vezes, a nossa busca pelo nosso Senhor Jesus, ela é uma busca enredada por aquilo que nós queremos do nosso Senhor. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender sobre Jesus é que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não é só o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, amém? Mas Ele é o nosso Senhor, e como nosso Senhor, nós precisamos nos submeter a esse senhorio. Agora você imagina João escrevendo isso para um monte de gente que não cria nisso. Hoje a gente, com o avanço, quando a gente vai pregar para alguém, minimamente alguém já ouviu falar sobre Jesus. Mas naquele momento, tudo que as pessoas tinham era raiva. Afinal de contas, quem é esse que diz que era Deus? E João vem mostrando que ele, na verdade, é Deus. Então, meus irmãos, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele é aquele que estava na criação.
Ele é aquele que estava participando ativamente. Ele é Deus, ele é uma pessoa da Trindade, então ele merece, a ele deve ser dado toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração, mas também o senhorio de nossas vidas. João, ele é muito focado em anunciar o ministério de Jesus. João, ele é muito focado em anunciar Jesus como Deus. É engraçado, quando, certa vez, e eu não sabia disso, eu, adolescente, jovem, ali, saindo da adolescência, saindo do ensino médio, tinha um amigo, um outro adolescente na igreja, que tinha um amigo que se dizia ateu. Eu sou ateu, sou ateu, sou ateu. Beleza. Às vezes, quando ele ia lá na igreja, só porque depois do culto, de manhã, por exemplo, o culto jovem, a gente ia para casa desse amigo em comum, né? Jogava videogame, essas coisas. Aí ele ia para lá, ficava lá, depois aquela zombaria, né? Que a gente já conhece. Aí eu olhava assim, falei, pô, cara, esse cara aí. Aí, ele, vocês são tudo tolos, porque, né? Acreditar em Jesus, pelo amor de Deus. Que isso, que Jesus nada, rapaz. Deus não existe, aquela coisa toda. Até que um dia um diácono, que era o nosso líder da juventude, falava assim, olha, faz um desafio para ele. Fala para ele se ele tem disponibilidade de ler 7 capítulos de João com vocês, um por semana. E aí assim a gente fez. Falei, Gustavo, Aí ele, não, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, tu não acredita em Deus, né? Tu diz que Deus não existe. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio. Eu e o outro amigo e você. Vamos ler toda semana um capítulo de João, beleza? Não, beleza, vamos embora. Vamos ler. E eu não fazia ideia de que João havia escrito esse livro para pessoas que não criam em Jesus nesse nível, né? Pessoas que se achavam intelectuais, se achavam superiores a nós. E aí começamos. Aí ele fugia, aquela coisa que a gente vive muito, né? Fugia, não aparecia e tal. Até que a gente falou assim, não, beleza, João, marca com ele para você jogar videogame com ele, só diz que não fala nada não. Quando ele chegou lá, a gente chegou depois. Falei, irmão, agora tu não vai fugir. Senta aí. Sentou, quando a gente vamos ler o primeiro capítulo de João. Lemos o primeiro capítulo de João, aquela coisa. Tá, cara, acaba logo aí pra gente jogar videogame. Então, tá bom. Acabamos. Nunca mais eu consegui ler João com aquele rapaz. Porque a vida foi... As coisas foram acontecendo. Na outra semana não podia. Até que um dia ele aparece lá na igreja. Sim, um mês depois, mais ou menos. Falei, cara, o que você está fazendo, cara? A gente não marcou nada de jogar ele, não. Eu continuei lendo João, cara. Aquele dia que vocês leram comigo, depois eu continuei lendo. O cara se batizou, hoje ele está casado, está lá. É o líder da juventude lá de Coelho da Rocha. Mas você vê o poder do evangelho através da leitura da palavra. A gente costuma dizer que um meio... Se você não tem um material pronto, se você não tem nada para discipular uma pessoa, use o evangelho de João. Use esse evangelho porque é um evangelho que, de cara, ele já mostra Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o objetivo de João era esse, alcançar essas pessoas. Mas João, ele cita uma pessoa antes de Jesus. Ele fala de Jesus, ele fala do verbo vivo, ele fala que a vida estava nele, ele vai dizer que ele é a luz dos homens, ele vai dizer todas essas coisas. Aí ele para e fala, olha, mas teve um homem, versículo 6, enviado por Deus, e o nome dele era João. E aqui ele se refere a João Batista. E ele está falando, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E aqui João faz questão também de lembrar do profeta João Batista, porque essas mesmas pessoas, essa mesma sociedade, havia tratado João Batista como um louco. Havia tratado João Batista, mais um maluco aí que fica gritando que está chegando o tempo, que o mestre está chegando, que o Messias está vindo, mandando a gente se arrepender. Muitos criam, muitos não. E João
está falando com essas pessoas que não haviam crido na pregação de João Batista. E o que ele quer dizer é o seguinte: olha, esse homem, ele estava apontando para algo maior que ele. Porque o testemunho de João Batista foi um testemunho que ecoou por muitos outros lugares. E ele usa João Batista como exemplo. E aqui, um ensinamento para nós. Qual será, no dia que a gente partir para o Senhor, qual vai ser o testemunho que outros darão acerca de nós? Será que vão dizer, não, o Lucas que dizia que cria em Jesus, mas lá no trabalho ele enganava os clientes todinho, cara. Lá no trabalho esse cara, morreu, graças a Deus que morreu, esse cara aí era mó safado, tomava dinheiro de cliente. Esse cara aí na rua não prestava, não falava com ninguém, era mó ignorante, andava para cima e para baixo aí de cara amarrada. E esse aí, foi tarde. Ou será que as pessoas vão olhar para nós e falar, não, era um servo de Deus. Me falou muitas vezes de Jesus e eu não acreditei, rapaz. Olha, qual será o testemunho que ficará a partir da nossa volta, da nossa partida para o Senhor? João Batista, ele é lembrado como aquele que testemunhou a respeito da luz que é Jesus Cristo. Então a gente já começa a ver algo aqui muito interessante, que nós cremos em Jesus, que Jesus é Deus, e que aquele que crê em Jesus, como João Batista, dá testemunho do próprio Jesus. Ainda em João Batista a gente vê que João fala algo muito emblemático sobre João Batista. Vai dizer que ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Isso significa que João Batista também não estava preocupado em sobressair. João Batista não estava preocupado em que o seu nome fosse lembrado para o resto da vida, que o seu nome fosse colocado num altar. Mas João Batista estava preocupado com que o nome de Jesus fosse conhecido por todos aqueles que passassem em seu caminho. E quem é Jesus? Jesus é Deus. E nós vimos isso é muito claro para nós. Mas Jesus também, ele é o Cristo. E não, Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus não se chamava Jesus Cristo. Jesus se chamava Jesus. Cristo era o título dado a Jesus. Cristo significa Messias, ou aquele que libertaria o povo da escravidão. Por isso que quando Jesus se apresenta, quando as pessoas vão dizer que ele era o Salvador, que ele era o Messias, ou então naquela passagem marcante, quando ele pergunta, quando as pessoas estão do lado dele, ele prega o Evangelho, e as pessoas, depois de ele ter multiplicado pães e peixes, depois de ele ter feito sinais e maravilhas, as pessoas, quando ele começa a pregar de um modo mais enfático, discípulos, a Bíblia vai dizer que eram discípulos, começam a ir embora, e aí ele, sem estar preocupado com nada, ele vira e fala, e vocês, para os apóstolos, vão com eles também, vai embora, o que vocês vão ficar fazendo aqui? E aí Pedro vai dizer, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas também, uma outra passagem, quando, mais uma vez, os discípulos ali, duvidando de quem era Jesus, Jesus para e pergunta, olha, quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros que é profeta, e aí muita gente falava muita coisa. E Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o mesmo Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus responde para ele? Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Então, crer que Jesus é o Cristo, crer que Ele é o nosso Salvador, é algo que veio do Senhor para nós. Você crê que Jesus é o seu Salvador, amém? Se você crê nisso, meu irmão e minha irmã, é porque o Senhor assim nos revelou.
Jesus é o Cristo, Ele é o nosso Salvador, Jesus é o nosso amigo fiel. Jesus é aquele que nos momentos mais difíceis de nossa vida, ou nos momentos mais alegres, Ele está conosco. Em Hebreus 13:5 vai dizer que o Senhor nos deixa uma promessa: nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse é o nosso Senhor Jesus, não importa o momento que nós passemos em nossa vida. Se em bodas, como Jesus estava, num casamento, Jesus estava se alegrando com pessoas, mas também em sepultamentos, como o de Lázaro, Jesus ali estava. Jesus sempre foi um bom amigo, Jesus sempre foi um amigo fiel, Jesus continua sendo um amigo fiel até hoje. O nosso Senhor, Ele mesmo vai dizer: já não chamo mais de servos, porque o servo não sabe aquilo que o Senhor faz, mas chamo vocês de amigos. O Senhor é o nosso amigo fiel. E Jesus, o Cristo, o nosso Rei, o nosso amigo fiel, somente por Ele, Ele também é o mediador da nova aliança. O povo no passado precisava que Moisés intercedesse por eles junto a Deus, mas vem Jesus, o mediador perfeito, o sumo sacerdote, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e agora em Jesus nós temos acesso livre ao nosso Senhor, nós temos acesso livre à presença de Deus, porque Ele fez essa mediação definitiva. Ele aplacou a ira de Deus que era sobre nós. Nós tínhamos uma cédula promissória contra a nossa vida. Não se engane, meu irmão, eu e você tínhamos uma condenação a pagar. Eu e você, pecadores, tínhamos algo, nós devíamos a Deus, mas Jesus vem em nosso lugar e Jesus paga. E é por isso que João vai, a partir do versículo 10, dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Eu tenho certeza que você já ouviu uma frase assim: ah, todo mundo é filho de Deus, né? Deus é pai de todos. Você já ouviu isso? Já? Isso é uma das maiores mentiras que existem na humanidade. Todos somos criação de Deus. Amém? Todos somos criação de Deus, criaturas feitas pelo nosso Senhor. Mas a palavra vai ser bem clara, dizendo que filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que receberam o Senhor. A esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos adotados pelo Senhor, nós somos feitos filhos de Deus, somente porque Jesus morreu na cruz e perdoou o nosso pecado. Jesus, Ele não precisava vir em nosso lugar, afinal de contas Ele é Deus, mas Ele veio. Jesus, Ele não precisava ter morrido em nosso lugar. Você imagina, se imagina agora, você, eu, qualquer um de nós no lugar de Jesus naquela cruz, ou então caminhando e o povo cuspindo, tomando chicotada, passando por aquela humilhação. Eu e você, nós não somos nada, e quando a gente acha que está com um certo poder, a gente já quer resolver do nosso jeito. Imagina ali, eu vou ser sincero, eu acho que se fosse eu ia falar: irmão, acabou, pô, não vai subir ninguém, como dizia o poeta. Imagina, mas ainda bem que não éramos eu e você, ainda bem que era o nosso próprio Deus encarnado. E o nosso Senhor Jesus, Ele nos fez filhos de Deus, no seu sangue, através do sacrifício da cruz. E ser filho não se trata apenas de um reconhecimento intelectual de que Jesus é Deus. Crer que Jesus é Deus
não nos torna automaticamente filhos de Deus. Saber, eu falo assim, Jesus é Deus. Sabe aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa é boa, essa pessoa faz caridade, essa pessoa ajuda todo mundo, essa pessoa, não bebe, não fuma, não mata, não rouba. Uma pessoa perfeita, só falta ser cristão. Aí às vezes essa pessoa fala assim, não, eu acredito em Jesus, eu sei que Jesus é Deus. Já viu isso? Saber que Jesus é Deus não é suficiente para sermos filhos de Deus. Saber que Jesus é Deus, o diabo sabe. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso fará dessas pessoas filhos de Deus? Não. O que nos faz filhos de Deus é crer firmemente no Senhor Jesus. E crer não é simplesmente saber que Ele é. Crer é receber, é se submeter, é viver de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Não estou falando que a gente, a partir de agora, a partir daquele momento que eu crio em Jesus, pronto, nunca mais vou errar, né? Claro que não. Nós continuaremos pecadores, nós continuamos falhos, nós continuamos cometendo coisas que a gente não quer cometer. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, esse persegue. Mas crer em Jesus é receber o Senhor, é submeter ao senhorio de Jesus, é submeter ao seu reinado, é saber, eu não fiz nada, Cristo fez tudo. E Senhor, continua me conduzindo. É como se crer em Jesus é a gente saber que Ele faz tudo. É como se a gente estivesse, o momento que a gente se converte, é como se a gente estivesse entrando numa porta, e na porta está escrito assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí, a gente recebe o toque do Senhor, passa por essa porta. E aí quando a gente olha para trás, está escrito do outro lado da porta agora por dentro, aqueles que o Pai me der, esses virão até mim. Meu irmão e minha irmã, se nós cremos em Jesus, nós precisamos nos alegrar com esse privilégio. Se você crê em Jesus, se você tem o Senhor como o seu Salvador, se você crê que Jesus Ele é Deus, se você crê que Jesus é Rei, se você crê que Jesus é Salvador, se você crê que Ele é o Senhor de sua vida, se alegre no Senhor, se alegre no Deus da sua salvação e saiba que Ele continua agindo na sua vida. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para completá-la. E isso não quer dizer que nós vamos ter bens materiais. Isso quer dizer que o maior bem que nós poderíamos ter é garantido no Senhor, a nossa salvação. Mas como falamos, nem todos são filhos de Deus, mas filhos de Deus são aqueles, como João vai dizer, que creem no Senhor, que receberam Jesus. E os méritos dessa adoção é do próprio Senhor Jesus. Crer em Jesus implica reconhecê-lo como Filho de Deus, como Senhor da vida, acreditando que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele age em nosso meio e que um dia Ele voltará para nos buscar. Essa é uma fé que se manifesta em ações, uma fé que se manifesta em amor, é uma fé que se manifesta ao próprio próximo, é uma fé que se manifesta em uma busca por reconhecer os ensinamentos do nosso Senhor. Sabe quando a gente faz aquela coisa que a gente não deve fazer? Sabe, fiz aquilo que eu não deveria ter feito. Depois, e às vezes a gente faz sem pensar, né? Daqui a pouco você fala assim, puxa vida, parece que vem alguma coisa dentro de você e fala, caramba, esse alguém é o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, porque nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. E crer em Jesus é isso, é saber que Ele
é o Senhor de todas as coisas. É saber que Ele é o nosso Salvador, é tratá-lo como Salvador, mas também como Rei de nossas vidas. Crer em Jesus é acreditar que Ele é o Messias prometido, é reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Senhor da vida, que Ele morreu em nosso lugar. E crer em Jesus é entregar a nossa vida por completo em suas mãos. Não tem como crer pela metade em Jesus, não tem como crer de 10% em Jesus. Teve uma vez, a gente estava no retiro e minha sogra, numa pregação, ela falou o seguinte: Deus, Ele não quer 50% da tua vida, é 100% ou nada. Esse é o nosso Senhor. Crer em Jesus é saber que eu entrego a minha vida por completo a Ele, por submissão, por amor, não porque eu fiz alguma coisa para isso, mas porque Ele foi misericordioso e olhou para nós, e nos recebeu, e nos aceitou como somos. Em nossa multidão de pecado, Ele nos lavou, nos redimiu, Ele nos deu vestes novas, Ele trocou um fardo conosco, e hoje nós podemos caminhar, nós podemos andar e dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor, porque Ele trocou de lugar conosco. Aquela cruz era para mim e para você, meu irmão. Eu sei, eu não estou dizendo nenhuma novidade para nós hoje. Eu sei que talvez se você chegou aqui esperando, nossa, hoje eu ouvi uma coisa que eu nunca ouvi, e aí você talvez possa ter se frustrado e falar assim: pô, de novo, falar que Jesus é Deus, de novo falar de Jesus. Mas essa é a beleza do Evangelho. Se a gente falasse, se nossas pregações, se nossa vida se resumisse em falar: Jesus Cristo é o Senhor, isso já seria o suficiente. Porque é disso que nós precisamos. Saber que Jesus Cristo é o Senhor. Saber que Jesus Cristo nos fez filho. Você tem noção do tamanho disso? Nós não éramos filhos, nem todos são filhos, mas o Senhor nos fez filho. O Senhor te fez filho de Deus. O Senhor Jesus te fez filha de Deus. E Ele diz que um dia voltará para nos buscar. Ele diz que um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais nenhum problema. Não sei se você já passou por alguma doença, mas não vai ter mais doença. A gente não vai ter mais febre, não vai ter mais Covid, não vai ter mais nada. Não vai haver mais morte. Naquele grande dia, só haverá uma vida eterna ao lado do nosso Senhor. Porque Jesus Cristo, aquele em quem cremos, Ele é o nosso Salvador. Porque Jesus é o Cristo. E Ele veio até nós. A maior humilhação de Jesus não foi a cruz. A maior humilhação que Jesus passou na vida não foi ter morrido na cruz. A maior humilhação foi o Deus Todo-Poderoso ter aberto mão de sua glória, vindo até esse mundo e ter se feito como uma criatura. Essa foi a maior humilhação de Jesus. Se esvaziar de sua glória e se fazer como criatura, para morrer no meu e no seu lugar. Nós precisamos valorizar isso. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse que é a fonte da vida eterna, um dia, meu irmão e minha irmã, Ele voltará para nos buscar. E nossa maior alegria na vida precisa ser a convicção de que Jesus é Deus e de que Ele nos salvou da ira vindoura. Essa precisa ser a nossa maior alegria na vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei, talvez se você está aqui agora, você falou: cara, não era nem para eu ter vindo, minha vida está toda destruída lá fora, eu estou cheio de problema para resolver,
estou perdendo tempo, poxa, eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Mas talvez você já está pensando na segunda-feira, está falando assim, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que procurar um emprego, a conta está chegando, eu não tenho como pagar. Tudo isso um dia vai passar. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele continuará te dando sustento. Eu tenho certeza que o Senhor continuará sem te abandonar, porque até hoje Ele não te abandonou, e não vai ser agora que Ele vai largar da sua mão. Então, por isso, a nossa maior alegria precisa ser essa convicção de que Jesus é Deus e de que o maior milagre Ele já fez, nos salvou do inferno. Mas também a nossa maior esperança precisa ser que o conhecimento, a certeza de que um dia Ele voltará para nos buscar. Entende? Precisamos estar alegres por saber que o Senhor é o nosso Salvador. E precisamos ter a esperança de que um dia Ele voltará para nos buscar. Talvez você tenha muitos sonhos, muitos projetos. Talvez você sonhe em trocar de carro. Talvez você sonhe em ter uma casa. Talvez você sonhe em ter uma família. Talvez você sonhe em ter filhos. Talvez você sonhe em diversas coisas. Mas se nada disso acontecer, se nenhum dos objetivos da nossa vida a gente conseguir alcançar, a nossa maior esperança não pode estar nos objetivos terrenos, que a traça e a ferrugem corrói. A nossa maior esperança precisa estar no Senhor, que um dia voltará para nos buscar, para viver uma eternidade junto com o Pai, para viver em glória. Essa precisa ser a maior esperança do cristão. E o nosso maior desejo, a partir dessa alegria e a partir dessa esperança, é fazer esse Jesus conhecido por todos. Nossa maior alegria é saber que Jesus é Deus, que Ele é nosso Salvador. Nossa maior esperança é saber que um dia Ele voltará. E o nosso maior desejo precisa ser fazê-lo conhecido por todos. É por isso que estamos aqui. É por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nos dar vida, e vida em abundância. E vida em abundância não é dinheiro, não é tua conta cheia não, meu irmão. Vida em abundância é saber que o dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós estaremos junto com o Pai. É saber que nada mais, nem a tentação pode nos alcançar por toda a eternidade, mas que a nossa vida em Cristo será eterna, e essa é a verdadeira vida abundante. É por isso que Jesus veio a este mundo, é para isso, para nos livrar da ira e para nos dar essa vida. Então não se esqueça, nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e que assim continue por toda a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te entregamos nesse momento nossos corações, Pai. Pai, se em algum momento nós temos vivido o nosso dia a dia, nos esquecendo de que o Senhor é Rei de nossas vidas, de que Jesus é o nosso Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Tenha misericórdia se nós queremos tomar as rédeas da nossa vida, Senhor. Nos perdoe, Pai, se nós temos tentado resolver tudo da nossa forma, e às vezes com soluções que parecem mágicas, mas que na verdade vão nos jogar numa lama profunda. Tenha misericórdia, Senhor, que nos momentos de alegria nós nos lembremos que o Senhor é Deus, que nos momentos de alegria nós lembremos que Jesus é o nosso Senhor, mas que também nos momentos de dificuldade nós não nos esqueçamos disso. Pai, nos ajuda, para que a nossa maior alegria seja a convicção de que Jesus é Deus e que Ele é o nosso Salvador. Que a nossa maior esperança seja a volta de Cristo. Que não temos que temer, mas sim ansiar, mas sim esperar ansiosamente por esse dia. E nos ajuda, Senhor,
para que o nosso maior objetivo de vida seja fazer esse Jesus que salvou a nossa vida conhecido por todos. Nos ajude, Senhor. Te pedimos que o Senhor agora nos leve em paz aos nossos lares, que essa mensagem continue reverberando em nossos corações, que no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na rua, no banco, na padaria, na farmácia, em todos os lugares, nós nos lembramos que o Senhor é Deus. Nos ajude, Senhor. Que a nossa semana seja uma semana abençoada por Ti. Que a nossa semana seja uma semana vivida para Ti, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando. Que ao chegarmos em nossas casas agora, encontremos um lar abençoado. Que a Tua paz esteja reinando. E se porventura não estiver, que ao chegarmos a Tua paz chegue conosco, Senhor. Nos guarde de todo mal. Nos livre, Senhor, de toda armadilha, de toda cilada do inimigo no caminho para casa. E nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, nosso Senhor, a consolação e as comunhões do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.